Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 29 de agosto de 2025. A causa do fracasso russo na guerra da Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você verá a verdade. Sempre a verdade, somente a verdade. Quero também pedir a todos que estão assistindo o vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, isso é muito importante, principalmente o like e o compartilhamento, que assim o YouTube distribui para mais gente o vídeo. Isso fortalece e faz o canal crescer. E façam os seus comentários, que são sempre bem-vindos. Conto com todos vocês. Bom, a guerra na Ucrânia, da Rússia na Ucrânia é uma guerra fracassada e as forças russas estão vulneráveis. Haja vista até pelo número de baixas de mais de 1 milhão de pessoas, de vidas humanas, de militares russos e demais entre tanques de guerra e veículos blindados de combate, tem aí mais de 30 mil que a Rússia perdeu, entre sistemas de artilharia e outras coisas, né? E isso que vou falar aqui para vocês é uma conclusão, na realidade, que eu faço uma análise sobre isso. Não sou o único que está fazendo isso, deve ter mais analistas fazendo, mas é um relatório da Fundação Saratoga. Já vamos ver mais logo o que é essa fundação. Essa Fundação Saratoga, ela argumenta que o sistema rígido e centralizado da Rússia não é páreo para a ágil defesa da Ucrânia. E o autor afirma ao Kyiv Post, o jornal, um dos quais eu li, não é o único, que o resultado a longo prazo depende da resiliência ucraniana. Então eu pensei algumas coisas que também o Kyiv Post ucraniano publicou. Os primeiros fracassos militares da Rússia na Ucrânia não foram uma série de erros táticos, falou o autor do relatório. O colapso sistêmico de uma máquina político-militar, segundo ele, de acordo com um novo relatório da Fundação Saratoga, um centro de estudos sediado nos Estados Unidos da América. Em declarações à imprensa, o autor do relatório chama-se Roger McDermott. Dermott, não tem um N no final. McDermott, McDermott. Explica como o conflito se tornou um choque entre dois sistemas militares fundamentalmente diferentes. O relatório intitulado Estratégia Fraturada, uma visão sistêmica do fracasso inicial da Rússia na Ucrânia, argumenta que a decisão do Kremlin de lançar uma operação militar especial foi uma ficção política que despojou as forças armadas da Rússia das ferramentas fundamentais necessárias para um conflito em larga escala. Foi um erro de cálculo crítico, levou a falhas em cascata que minaram o esforço de guerra da Rússia desde o início. Ele não quis fazer, fez como operação especial porque achou que mandou lá 200 mil militares russos para invadir a Ucrânia, um país de aproximadamente 6.003, talvez 6.005, 600.005 quilômetros quadrados, com uma população na época de aproximadamente 40 milhões de habitantes, e 200 mil homens iriam subjugar, iriam forçar o resto da população a fazer o que eles quisessem. Mas isso não aconteceu, porque a Ucrânia se uniu contra os criminosos que adentraram ao país sem pedir permissão e sem terem permissão para isso, e de fato só cometeram crimes, unindo cada vez mais a população e as forças armadas mais bem treinadas dentro de uma filosofia diferente do que é o exército russo, que é um exército com uma filosofia, na meu ver, muito primitiva. E na realidade aconteceu uma cascata de fracassos da Rússia durante esse período. Ela não teve grandes vitórias. O relatório detalha como o erro de cálculo central da Rússia levou ao colapso de sua máquina militar. A doutrina militar russa, baseada na surpresa estratégica e na ação sincronizada, tornou-se impossível devido à estrutura da inteligência ocidental. O mundo foi alertado pela inteligência ocidental. O relatório de Saratoga
desse McDermott, afirma isso. É verdade, né? Negando a Rússia o elemento de surpresa de choque. Isso foi agravado pela paralisia logística generalizada russa. O plano operacional pressupunha um avanço rápido, mas as cadeias de suprimento estavam configuradas para uma breve marcha rodoviária. Isso tornou vulneráveis os russos a emboscadas, criando pontos de estrangulamento e paralisando a ofensiva. É o que aconteceu, por exemplo, acho que é um exemplo clássico, quando saíram uma coluna de 60 quilômetros de tanques de guerra para atacar Kiev vindo da Bielorrússia. Tropas russas, mas vieram da Bielorrússia. E eles foram destruídos praticamente nas portas da capital da Ucrânia, né? E alguns conseguiram fugir, mas uma minoria. E aí o Kremlin justificou que foi uma mudança estratégica de planos, que eles foram todos lá para Donetsk para ajudar a entrar, a tomar o território de Donetsk. Não tomaram até agora, 3 anos e meio depois. Foram destruídos, na realidade, ali na entrada. E o pior, a Ucrânia parou-os, mas eles tinham que parar de qualquer maneira, porque a questão da logística, os caminhões com combustível, caminhões-tanque, estavam muitos quilômetros atrasados, que depois foram também destruídos pelos ucranianos. O relatório também concluiu que o fracasso militar inicial da Rússia não foi anômalo, mas inevitável, dadas as condições que ela impôs a si mesma. O relatório enfatiza que o sucesso da Ucrânia não foi acidental, foi sistêmico. Suas forças armadas, treinadas com base nos princípios da OTAN, exploraram as fraquezas da Rússia com uma resposta deliberada e adaptável. Porque vejam vocês, a Ucrânia nunca tinha pedido para entrar na OTAN, mas em 2014 ela pediu quando a Ucrânia foi invadida na região da Crimeia e de Donbass. E eles não aceitaram a Ucrânia como membro da OTAN e deram a resposta, que a Ucrânia nunca foi candidata, que outros países entraram antes. Se ela tivesse entrado antes de 2014, teria dado certo, né? Não teríamos essa guerra provavelmente agora. E o que aconteceu? Eles rejeitaram, eles não aceitam um país em guerra. Existe uma cláusula lá, quando tem um país em guerra, e que principalmente se o seu território estiver ocupado por uma força estrangeira, não pode entrar na OTAN. Isso está certo. Então, mas eles pegaram e treinaram o exército. Eles aceitaram treinar o exército ucraniano, treinar os oficiais ucranianos, nova geração de oficiais, que não estava contaminada pelos soviéticos ainda da época, os treinamentos antigos, fizeram cursos de Estado-Maior, cursos de aperfeiçoamento nos países da OTAN, né? Então, isso por causa disso que deu essa diferença de filosofias, de abordagem de como fazer a guerra. E a OTAN capacitou oficiais subalternos, inclusive, a tomar decisões rápidas. Eles têm essa autonomia. A Rússia não. Tenendo o pelotão, aconteceu alguma coisa errada, ou quem estiver comandando a companhia, um capitão, um tenente, eles têm que ligar para lá. Podemos recuar? Sim ou não? Podemos ir para a esquerda, para a direita? Eles não tomam decisões em campo sozinhos, né? É uma abordagem descentralizada, comprimiu o tempo de resposta e permitiu que superassem as unidades russas. A Ucrânia também obteve uma vitória decisiva no domínio da informação, usando comunicação transparente para obter apoio internacional. Ela não mentia, né? Primeira filosofia, não mentir, não fazer desinformação. E não mente, ainda não mente. Espero que nunca minta, né? Isso foi reforçado por uma resistência de toda a sociedade também, onde civis relataram ativamente os movimentos das tropas russas e prepararam suas próprias defesas. Inclusive, civis lá de Donetsk, de Lugansk, eles informavam a Ucrânia dos movimentos das tropas russas, chegada de novas tropas, para onde que eles foram, em que direção. Então, a Ucrânia estava constantemente sendo alimentada por uma rede que ela, acho que ainda, inclusive, não esperava. E o relatório Saratoga conclui ainda que o sucesso da Ucrânia em transformar a assimetria em uma arma não foi acidental, foi sistêmico, né? A gramática duradoura da guerra, segundo a análise do autor do relatório, o McDermott, evoluiu para explicar a atual desgastante guerra de atrito. Em declarações ao Kyiv Post,
ele enfatizou que, embora a Rússia tenha se adaptado materialmente, não mudou nada conceitualmente. O Kremlin criou uma solução alternativa para restrições iniciais, mobilizando a economia e a mão de obra aos poucos, evitando ao mesmo tempo os custos políticos e legais de declarar guerra. O sistema, diz ele, é agora mais duro, mais espesso e mais industrial, mas continua centralmente controlado e politicamente limitado, exatamente a fragilidade que o próprio autor destacou no início. O conflito, explica ainda Mark Dermott, continua a ser definido como uma máquina fortemente acoplada e politicamente limitada, que enfrenta um oponente flexível e em rede, ou seja, a Ucrânia é flexível e trabalha em rede. E diz que enquanto Moscou adaptou lenta e firmemente a máquina de guerra a custos inimagináveis, Kiev ampliou sua rede, inclusive a rede no exterior, para obter mais recursos, mais ajuda e mais apoio. O resultado da guerra, conclui ele, dependerá menos de tipos de armas individuais do que qual sistema converte melhor os recursos em efeitos oportunos ao mesmo tempo que absorve o choque. Ele ainda alerta que a excelência descentralizada da Ucrânia só será sustentável se o país conseguir manter um fluxo consistente de munição, resiliência energética durante o inverno e adaptação contínua na guerra eletrônica e no duelo de drones, que a Ucrânia está levando vantagem, por causa disso que ela está retomando esses territórios. Agora vem aí o inverno, tem que continuar o fluxo de ajuda que está vindo. A ajuda, principalmente da Europa, ainda dos Estados Unidos, continua vindo, porque a Europa está comprando dos Estados Unidos, Donald Trump está vendendo, então está tendo sucesso, ou seja, a Ucrânia continua segurando os russos e avançando contra os russos, enquanto isso ela desgasta a economia da Rússia. Na minha opinião, se esses fatores falharem, é claro, essa excelência descentralizada, ela pode correr o risco de ficar comprometida, né? E aí vai consumir a luta de desgaste por lado da Ucrânia. Mas, segundo informações, a Europa e com o que está vindo dos Estados Unidos, vão deixar a Ucrânia bem preparada em munições e armamento para o inverno duro que se avizinha. E a Rússia acho que não vai ter a mesma capacidade. E aí vai ser justamente o problema, porque a Ucrânia vai, quem sabe, continuar avançando mais. A guerra vai continuar durante o inverno, como continuou agora no inverno passado. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Vocês viram aqui a verdade, eu conto com vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.